Olá, tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso 14º vídeo dessa série Ancestralidade, Base Alquímica da Liberdade Humana, e o terceiro vídeo onde nós vamos abordar sobre os 5 elementos e as fases da vida, onde a gente vai adentrar um pouco por esse viés um tanto quanto ascendente e ao mesmo tempo explosivo do elemento fogo. A gente pode reparar muito dessa energia na época da adolescência, pela combinação, que ocorre entre os hormônios em plena ebulição e toda aquela necessidade de se afirmar de diversas formas, que juntos nesse mesmo caldeirão propiciam o combustível necessário tanto para coisas muito legais como para coisas não tão legais assim. Para exemplificar melhor do que se trata isso, eu quero trazer uma música com propósito aqui, com 2 músicas, as duas do grupo BTS, sendo que a primeira se trata da música Fire e a segunda da música Idol. Tanto a primeira quanto a outra vem num sentido assim de nos despertar através do ritmo, das cores, da movimentação e todos os demais elementos presentes nelas, exatamente essa sensação e essa energia que elemento fogo sendo usado desta forma propicia nas nossas vidas. Bom, e nem precisa falar, que são ótimos hits para se trabalhar a nossa corporeidade. É claro que isso tem uma tendência a variar, de pessoas para pessoas, de acordo principalmente com os gostos musicais delas. Mas é bem interessante, batidas assim como essas presentes nessas músicas são importantíssimas para promover em nós uma agitação corporal e energética, a fim de desbloquear as nossas energias, descarregar, desestagnar coisas na gente. Principalmente quando a pessoa consegue, na própria vida, algum momento ou possibilidade de realmente conseguir descarregar isso. O que eu quero dizer é que precisa ser uma situação onde você se sinta livre o suficiente de acordo com o que o seu corpo quer se expressar naquele exato momento, ao entrar em contato com aquela música, com aquele ritmo. Só o dançar plenamente em si já é maravilhoso, mas se além disso você incorporar questões como respiração e meditação ao final disso, acaba por se tornar um exercício muito mais completo. E você pode estar fazendo esse exercício logo pela manhã quando acorda, ou em qualquer outro horário que couber melhor na sua rotina, durante 1, 2 ou mais vezes, porque é um exercício fácil de fazer, em que você não precisa de muitas coisas, e que também a questão do tempo não vai ser uma desculpa para que você não faça, porque você fazer isso e dançar 1 ou 2 músicas não vai tomar tanto assim do seu tempo. Sim, talvez você tenha que acordar mais cedo ou ajustar o seu tempo dessa ou daquela maneira de acordo com aquilo que você vive, mas se você praticar mesmo no seu dia a dia, você vai ver que é algo que dá para se fazer. Só requer muitas vezes a vontade e organização. Um exemplo básico onde você pode começar: faça alguns minutos de respiração de acordo com o que você desejar. Escolha 1 ou 2 músicas e dance dessa forma que eu estou falando, com o intuito de trazer a sua expressão corporal. E você pode finalizar com uma meditação, porque inclusive o seu corpo vai estar mais calmo, você vai conseguir se concentrar mais e até ter percepções a nível mental, a nível inspirativo para o seu dia. Para quem já fez, e conhece as meditações do Osho, as meditações dinâmicas dele, tem uma estrutura basal parecida,
que é principalmente para aquelas mentes que não conseguem parar quietas, que acham que nunca vão conseguir meditar, por exemplo, terem a oportunidade de aquietar o mínimo possível a sua mente. Mesmo que não consiga fazer, né, uma meditação tradicional, você consegue, se fizer dessa forma, preparar o seu corpo que não está acostumado ou não gosta, né, de se aquietar, como por exemplo pessoas que são muito ansiosas. Eu, por exemplo, eu não gosto de fazer meditação. Nunca consegui por um período muito longo de tempo meditar. Já tentei várias vezes, mas isso não funciona para mim. Pelo menos é o que as minhas crenças internas acreditam até esse momento. Dizem, pelo menos a espiritualidade que me rege, que isso é uma questão de se acostumar a fazer isso, se propor a ter disciplina, né? Coisa que eu realmente ainda não tenho nesse sentido. E na verdade, internamente eu penso assim, se eu consigo ter a possibilidade de usar outros exercícios que são mais agradáveis a mim, a minha forma de ser no mundo, as minhas questões pessoais, né, com relação à dança, com relação a tudo que eu gosto, com relação a de não gostar de ficar parada só percebendo meus pensamentos, de perna cruzada e tudo mais, eu sinceramente não vejo nada que me faria eu ter que me esforçar tanto para fazer uma coisa que, pelos meus condicionamentos e todas as questões que eu tenho que lidar e que eu aprendi a ser dessa forma, uma meditação tradicional de repente me traria e que de repente, pelo menos ao meu ver, no meu dia a dia seria chato e não me traria tanto prazer em fazer, sabe? Sendo que muitas pessoas pode ser que tenham maior facilidade com esse método, tanto esse pequeno exercício que eu estou ensinando, como métodos como os do Osho, né? Realmente das meditações ativas, né? Que inclusive tem, se você procurar aí pela internet, pelo YouTube, você acha. Ou até mesmo meditações guiadas, né? O fato é que para quem ainda está engatinhando nesse caminho da meditação, e ainda se acha criança, se sente criança nesse sentido de não conseguir com tanta facilidade, às vezes como outras pessoas, né, conseguem, de repente soluções como essas podem ser um alavancar em se subir esses degraus. Não que você não possa conseguir conforme passa o tempo e conforme você se esforça, né? Mas às vezes a gente precisa de certas alavancas e elementos, subterfúgios destes ou daquelas maneiras para facilitar nosso caminho e nossa jornada com relação a certas coisas na vida. A questão do dançar, né, principalmente para as mulheres, não todas, às vezes até alguns homens gostam, né, de dançar mais do que outros tipos de exercícios. Mas nós temos aí, né, infinitos tipos de estilos e que você pode estar escolhendo aí de acordo com o seu gosto. E esse movimentar do corpo, né, é algo fundamental. Você colocar o corpo na jogada das coisas, por mais que você esteja trabalhando o mental, o emocional ou outros campos e aspectos da vida que a gente trabalhe. Tanto que a gente vê, né, até em algumas umbandas muito presente a questão do som, da música para se facilitar o transe. Inclusive esse exercício, né, que é tão simples como dançar uma música logo que você acorda, eu aprendi, né, no Jacira das Águas, acho que foi no curso de mediunidade, se não me engano, não lembro em qual curso foi, mas justamente, né, nesse sentido de puxar o nosso sagrado feminino logo que a gente acorda, trazer ferramentas, né, para afastar sentimentos, às vezes, de tristeza, de falta de vontade de fazer as coisas nesse sentido que funciona muito bem, né, quando a gente bota na prática.
Bem, eu sou um pouco suspeita, né, para se falar disso, porque eu amo demais música e dança. Então, sempre que eu posso, eu tô fazendo alguma coisa nesse sentido, né? Já fiz biofluxo, né, Noma Dalma, Cura-te também, já participei, né, de workshops com dança, né? E é muito interessante também essa parte, né, da dança relacionada com a espiritualidade, onde se misturam as coisas, se misturam técnicas e tudo mais. E deve ter um tanto de coisa a mais por aí, né, que a gente ainda não conhece. Mas se de repente, né, você está buscando uma coisa simples para fazer na sua própria casa, esse exercício aqui que eu estou passando é bem bom para isso. Alguns aspectos interessantes para você se observar, né, nesse autoexercício. Primeiramente, não se prender a expressões corporais comumente utilizadas, a não ser que o teu corpo queira fazer elas. E eu passei essas duas músicas aqui, né, do BTS, porque esse tipo de ritmo, né, de batida é ótima para fazer o nosso corpo se movimentar, principalmente quando a gente precisa dessa força e dessa intensidade. Mas é interessante você fazer a sua própria playlist e começar por coisas mais suaves. Não precisa ser necessariamente uma coisa tão suave ou parada. Pode ser algo que cause aquele balanço necessário para você movimentar as suas energias. Mas talvez seja legal você começar de início com músicas gostosas assim, que dê a vontade de dançar, mas que não sejam tão intensas, tão impactantes ao seu próprio corpo. Se você for uma pessoa que já faz muitos exercícios, que já está acostumada a caminhar, a correr, sei lá, a fazer qualquer tipo de exercício, acho que não tem tanto problema, mas se você for começar mesmo do zero, é interessante, né? Ir sentindo o seu corpo conforme você se movimenta. Na verdade, esse exercício que eu estou propondo aqui é um exercício de conversação com o seu corpo, através da música, da respiração e também, né, da meditação ao final. Então, nesse processo é interessante você realmente conversar com o seu corpo, perguntando a ele o que ele está precisando naquele exato momento, ou simplesmente ouvindo as suas vontades naturais. Que movimento é esse que esse corpo aqui está querendo fazer com essa parte da música específica que eu estou ouvindo agora? Fale com ele, né, antes de escolher a música. Escuta, corpo, vamos escolher uma música? Qual música eu quero ouvir? Qual ritmo, qual som? Vai ser um verdadeiro facilitador dos movimentos que eu estou precisando ter aqui comigo hoje, nesse dia que começou, ou nessa hora específica que eu quis fazer esse exercício. E de repente, se você for uma conhecedora ou um conhecedor de outras técnicas, pode ser que você queira englobar outras técnicas antes, depois da dança, como por exemplo uma imposição de mãos, um trabalho com cristais ou florais ou coisas nesse sentido, de acordo com aquilo que você mais gosta de fazer ou conhece. Ou mesmo substituir alguma dessas etapas, né, por coisas que você goste e conheça e que se dê melhor durante os exercícios. Perceba, né, que o fogo ele é essa movimentação. Ele é até uma certa agitação, uma certa elevação num certo nível, e que pode ser exacerbada, né? E daí a gente vê as várias questões de fogo exacerbado, como queimadas, né, na natureza por aí, explosões emocionais, conflitos, né, que levam a crises que culminam nessas explosões desta ou daquela maneira, e também a questão da exacerbação mental. Tudo isso e muito mais, né, são as variáveis do elemento fogo em níveis de aplicações diversas aí na nossa vida. E talvez se a gente conseguisse ser mais presente na gente mesmo desde pequenos, né? Desde lá o início, o nascimento da madeira, né?
até passando fogo, perpassando os outros elementos. Talvez ao longo da nossa vida a gente não tivesse tantos motivos para surtar, né, entre aspas, ou se pressionar tanto para dentro, a ponto de desenvolver questões como depressões, burnout e outras coisas tão conhecidas nos tempos atuais, né? Mas uma vez que você não consegue dentro da sociedade se dar o melhor, e na verdade isso ainda é bem mais comum, a gente não conseguir se dar o melhor, não conseguir expressar da melhor forma os nossos conteúdos, aquilo que a gente não gostou, questões tão corriqueiras do dia a dia que faz parte da nossa vida, que faz parte dos relacionamentos que temos com as pessoas, situações no trabalho, situações na família, situações nos relacionamentos íntimos e tudo mais, que eu acho bem difícil, inclusive, se encontrar uma única pessoa que ou não esteja sofrendo isso na pele, ou que não conheça um parente, um familiar, alguém querido, algum conhecido que não esteja passando por isso. Toda situação em que a gente não consiga expressar o nosso melhor, expressar o nosso amor da melhor forma possível, vai gerar consequências em nós e na sociedade. Coloca aí nessa visão tudo o que você imaginar do seu dia a dia, de situações limítrofes como essas que eu trouxe, da depressão, da ansiedade, síndromes variáveis como síndrome do pânico, dores diversas, inclusive físicas, dores as mais variadas possíveis dentro das relações que levam aos mais diversos sentimentos, emoções, como raivas, culpas, ódios, críticas, medos, inseguranças, fofocas, mal-entendidos e os antagonismos os mais variáveis e possíveis que você conhecer na sua vida, que você já vivenciou ou com outras pessoas ao seu redor que vivenciaram essas coisas. Esse tipo de teia ao qual a gente se prendeu ao longo dos séculos e milênios não se resolve de uma hora para outra. É necessário, ir ultrapassando de forma pessoal antes de tudo e depois, inevitavelmente, coletivamente falando, mas não é uma varinha mágica do qual você se utilize e simplesmente tudo isso some da sua frente e da sua vida. Bom, eu quero trazer aqui o aprofundamento, desse Música com Propósito, só que antes, deixa eu falar um pouquinho a respeito dos órgãos e vísceras relacionadas ao elemento fogo, para que a gente possa integrar tudo isso e proporcionar assim para a gente uma reflexão mais integral sobre tudo isso. O elemento fogo, diferentemente do madeira, possui não 2 órgãos, mas 4 conectados aos seus processos. No caso específico de fogo, 4 principais meridianos estão conectados a essa energia. São eles coração e intestino delgado, e o pericárdio, ou também conhecido como CS, que seria a sigla de circulação sexo, e o TA, ou triplo aquecedor. No caso, os 2 primeiros apenas teriam suas referências no nosso corpo físico como órgãos propriamente dizendo, onde coração seria o órgão, intestino delgado a sua víscera acoplada, o seu par nesse elemento fogo. O pericárdio, por outro lado, seria aquela membrana que envolve o coração, não necessariamente um órgão do nosso corpo, mas teria ainda de forma material e física, uma conexão como algo pertencente ao nosso corpo. Mas esses 2 últimos seriam mais conectados a funções do que propriamente dizendo órgãos no nosso corpo físico. O TA poderia ser considerado realmente um local, onde certas funções ocorrem,
principalmente englobando, né, toda a nossa região de tórax e abdômen, e que dividimos em 3 partes, daí esse nome, né, triplo aquecedor. Bem, assim como ocorre com todos os outros elementos, né, desse conjunto que são os 5 elementos, são variadas as funções de elemento fogo dentro de um corpo, dentro da natureza, dentro de uma situação, assim como são variadas as funções de cada meridiano componente do elemento fogo e de todos os outros elementos, abrangendo uma série de questões. Mas no quesito específico do que eu quero trazer para esse vídeo, eu destaco a questão da emocionalidade e também do calor humano no que diz respeito às relações humanas que nós temos. Toda essa questão da nossa afetividade e a nutrição disso no nosso dia a dia, na nossa vida com relação a tudo. E principalmente as relações humanas, tanto internamente como externamente nas trocas que a gente vive. E aqui eu queria trazer um adendo apenas como ponto de reflexão de algo que eu fui percebendo ao longo dos anos e com a minha própria experiência, pelo fato dessa questão toda ser um ponto sensível para mim, né, na minha própria vida. Eu cheguei, né, a comentar aqui sobre algumas dificuldades de socialização que eu tenho desde que eu me entendo por gente, e quem sente ou já viveu isso na pele sabe, né, exatamente dos sentimentos, das situações envolvidas em situações como essas que a gente passa. E o quanto que é difícil, às vezes, certas situações corriqueiras, normais do dia a dia para outras pessoas, e que muitas vezes elas fazem com os pés nas costas, né, como dizem, mas que para quem tem esse tipo de sensação, né, ao se socializar não é nada fácil. E vocês poderiam dizer, mas isso não aparenta nos vídeos que você faz. E eu diria, é por isso mesmo que existem os editores de vídeo, os exercícios de vocalizações, e o que poderia parecer não tão óbvio para quem vê um vídeo cortado já e editado, talvez seja mais que óbvio e perceptível na interação cara a cara, frente a frente, ou em situações que pessoas assim consideram como difíceis ou até mesmo não necessárias na vida. Mas em se tratando desse calor verdadeiro, afetivo, equilibrado de fogo, num âmbito maior e que nos envolve a todos, eu diria que, de modo geral, estamos todos no mesmo barco com relação a isso. Porque se formos realmente classificar e avaliar a vida de muitas pessoas, de pessoas que estão ao nosso redor, de coisas que vemos, que passamos com relação a questões desse universo da entrega e da troca recíproca e mútua entre pessoas, a gente vai avaliar que muitas pessoas, situações no âmbito das relações que poderíamos considerar como atitudes sociáveis, se você for observar de um ponto de vista mais profundo e verdadeiro, você vai ver que não são. E o que eu quero dizer com isso, né? O que eu quero dizer é que muitas das coisas que podem ser avaliadas superficialmente ao se ter um primeiro olhar sobre uma pessoa, sobre situações, sobre grupos, sobre relacionamentos, na verdade não passariam de relacionamentos por interesses mútuos e às vezes muito pautados no medo, nas regras e num verniz social e numa certa educação para se conviver e para se chegar em certas metas pessoais, grupais e coletivas, mas onde não necessariamente se haja um espaço para se crescer dessa forma a que o elemento fogo no geral nos convida, onde na verdade questões como a sinceridade no indivíduo,
A aceitação real e não somente formal, aquilo que a gente chama, para gringo ver, respeito mútuo ao livre-arbítrio uns dos outros, para se ter, esse frutificar desse sentimento real e a expressão desse sentimento entre todos, precisariam estar muito desenvolvidos. E na verdade não estão, porque a gente ainda está num degrau de criança engateando em direção a tudo isso. E talvez uma coisa que caiba muito bem aqui, aquela frase tão popular onde se diz que a gente não dá ao outro aquilo que a gente não tem pra gente mesma, aquilo que a gente ainda não aprendeu. E voltando lá, ao nosso Música com Propósito de hoje, isso tem muito a ver com os dois vídeos. Na música Fire, por exemplo, você vê alguns elementos muito comuns e presentes durante a adolescência, como aquela irresponsabilidade, até meio que perdoável, pelo próprio estágio em que se está. Uma certa inconsequência que o tempo justifica, mas principalmente uma questão que eles trazem ali tão bem e que eu quero deixar para mim e para vocês também como reflexão e também para se colocar em ação de algo que alimenta profundamente o nosso fogo interno, o nosso elemento fogo pessoal, que é a questão que pode ser resumida em uma frase que tem lá no vídeo, que é: só viva do seu jeito, apenas viva do seu jeito. Onde um deles fala: pessoal, fiquem loucos, e eu acrescentaria: fiquem loucos na melhor da sua loucura, naquilo que você tem de mais bonito, de mais vívido e saudável em você, naquilo que você tem de melhor, mesmo que ao olhar alheio aquilo não seja o melhor. Tem um porém aí, que para você saber qual é o seu melhor, muitas vezes não é de uma hora para outra e não é num passe de mágicas, mas passa inevitavelmente por uma autodescoberta muito pessoal e única. Outra coisa que é importante é que, por vezes, é necessário se utilizar essa energia que tem tanto nesse vídeo como no próximo, que é o uso dessa energia explosiva do fogo, Eu diria que o yang do yang é o máximo do yang que se utiliza ali. E é claro que ninguém aguenta estar nessa energia o tempo todo e tem situações para se usar essa energia, mas existem certas situações que são muito bem-vindas essa energia. Talvez até mesmo quando aparentemente isto seja impróprio. Só que essa questão do impróprio vai muito de moral humana e de certos limites sociais que muitas vezes são importantes, mas em certas horas só limitam ainda mais a nossa força de interagir e de agir na nossa própria vida. Um outro elemento que eu diria fundamental presente tanto em uma quanto na outra música é a questão da arte. E eu diria nesse processo que você pode até estar enfrentando nesse exato momento. Use a tua arte, não só as corriqueiramente conhecidas, mas também aquelas muito próprias suas, da sua personalidade, daquilo que você gosta de fazer e tem facilidade, e traga um tantinho dessa energia, um tanto quanto extasiante, juvenil e explosiva, eletrizante, para que com as suas qualidades possam ser derretidas os medos, descaminhos, ilusões, amarras e as mais diversas bagunças que estejam te levando para longe de você. Nesse onde consideramos um dos momentos mais cruciais, que nós e aqui dentro da Terra vivenciamos até agora, onde precisamos dos mais diversas maneiras nos dar essa liberdade para alavancar essa nova terra, simplesmente sendo a gente mesmo, nos permitindo isso e integrando nossas luzes e sombras e não as abafando ou empurrando-as, sabe-se lá para onde, dentro de nós, se torna essencial, para que possamos respirar dentro de nós mesmos
e enfrentar os nossos desafios com um outro fôlego. Bem, a segunda música, Idol, né? A gente poderia falar que ela também fala dessas questões, mas fala, pelo que eu entendi, entre outras coisas, ao respeito à ancestralidade, sem, no entanto, deixar de respeitar aquele que você é, suas próprias convicções, seu direito de existir no mundo como consciência própria, única, exclusiva da criação a qual não tem nenhuma igual. E também sobre os tais rótulos celebrizantes que, convenhamos, na posição em que eles estão e com todo o sucesso que fazem, seria algo bem fácil de se cair. Mas para nós aqui o que realmente interessa, uma coisa que fala lá também é a questão da separação do joio e do trigo na gente, na nossa própria vida, nas nossas próprias questões internas, de como a gente lida com o mundo, como a gente vê o mundo e sobre a nossa função real de se estar aqui. Aliás, separar joio de trigo é uma das funções de ID, intestino delgado. Diria que tanto na parte física, como na psíquica, emocional, espiritual, em todos os sentidos. E uma pergunta, se ID pudesse te fazer nesse momento, talvez seria, e a mim também, talvez fosse: você conhece a cada dia mais aquilo que te serve e aquilo que não te serve na vida? O que gosta do que não gosta, o que te faz bem e o que não faz, o que te eleva e o que te degrada? Porque isso faz e fará total diferença nas nossas vidas com relação ao que entra neste templo sagrado que é cada um de nós. Eu, por exemplo, nos últimos tempos tenho me perguntado muito se eu estou fazendo deste meu lugar sagrado um lugar divertido em se estar. E isso, embora alguns já vieram, né, com essa facilidade, pois já aprenderam a ser assim, alguns têm extrema dificuldade em se viver isso na prática. E se aprende tudo isso realmente nas vivências cotidianas, né, no dia a dia mesmo. E não tem jeito. Para você ser feliz ou aprender essa arte do ser feliz, você vai ter que deixar algumas coisas para trás. E uma das coisas conhecidas popularmente e que até já virou livro, né? Seria aquela honorável arte de ligar o foda-se. Às vezes, e na maioria delas com relação ao nosso próprio ego. Frases muito presentes nessa música e que valem muito para o nosso dia a dia corriqueiro. Por exemplo, como: eu faço o que faço, então cuide da sua vida. E não pode impedir de me amar a mim mesmo. Parece que foram retiradas especificamente e especialmente do nosso arsenal de necessidades pessoais em si, trabalhar isso e se desenvolver essa questão em nós. Ao contrário do que eles parecem dizer, né, realmente na música, é impossível alguém nos impedir disso. Todo o mérito, quando a gente consegue ultrapassar isso, acaba sendo nosso também, porque está em nossas mãos a responsabilidade de aprender a guiar a nossa vida, a guiar nossos intentos de acordo com aquele nosso interno, nosso intrínseco, aquele nosso íntimo mais bonito, mais verdadeiro, mais afetivo, mais amoroso, mais querido por nós mesmos e pelo outro, que entrar em contato com essa nossa verdade. E acho que no fundo, mesmo que nós não tenhamos esse discurso, isso é tudo que a gente busca no mundo. Mesmo que não saibamos que estamos à procura disso, porque é desse mérito que advém todos os resultados desse amar-se incondicionalmente. Prosperidade, amor lá de fora, realizações 1000, saúde, estar bem com tudo e com todos. Esse fluir desse estar bem e de
movimentar essa energia do querer bem em todos os sentidos, que passa em nós muito por um estar com esse fogo em equilíbrio. E não se consegue isso verdadeiramente sem ser para gringo ver, se você fizer isso só lá fora. Você precisa, antes de mais nada, nutrir isso dentro de você. Você pode estar me perguntando, né? Como? Nutra suas paixões. Tenha intimidade, calor, prazer com você mesma, com você mesmo. Só você mesma, só você mesmo pode saber do olhar de alguém que sente na própria pele as suas próprias vulnerabilidades. E saber e se promover naquilo que você realmente necessita. Se não sabe, tá aí um bom motivo para o autoconhecimento, para esse despertar, né, do seu próprio descobrimento de quem se é, do que sente, do como sente, e validar essas experiências de sentir muito profundo e dentro de você, que talvez outras pessoas não entendam, mas você precisa achar um caminho nesse labirinto interno que é você, de descobrir o caminho para isso. E isso passa por perceber e aceitar aquele sol interno que há dentro de cada um de nós. E que às vezes, em meio a essa descoberta toda, algumas implosões e explosões próprias desse elemento se fazem necessárias em nós. E nesse breu que certos momentos trazem na nossa vida, o acender dessa velha chama, por vezes, é apenas uma questão de tempo e de esforço próprio, onde os caminhos que te levam a fazer isso podem ser variados, mas que sempre vão passar pelos túneis reconfortantes, inspiradores e ilimitados da sua própria alma. Escondido, aí está, confundidos pelos seus próprios tons em desalinho, um calor que envolve sem queimar, naturalmente te proporciona alegria, bem-estar, prazer, por vezes nunca antes visto ou sentido, ou que há muito tempo você não sentia. As energias Yin e Yang perpassam a gente por toda a vida, em diversos momentos da nossa vida, oscilando, crescendo, diminuindo. E a MTC, os 5 elementos, o Yin e Yang, são conceitos muito bonitos em se observar na teoria, mas também na prática diária, daquilo que a gente vive, na nossa própria carne, no nosso corpo. Às vezes o fogo conversa com você por meio da falta de alegria, da falta de motivação pela vida, e você precisa escutar. Assim como tudo e todas as coisas feitas, entre aspas, pela fonte divina que tudo criou, existem formas de viver, de pensar, de sentir o mundo tão diferentes quanto a quantidade de seres e de situações criadas por essa fonte. Ao aceitarmos isso em nós e no mundo, sem trancarmos as expressões naturais e que emergem tão facilmente de cada um de nós, que o fogo sagrado que está em tudo e em todos possa sempre te acompanhar, nos acompanhar nas nossas jornadas, nos irradiando com a sua força ancestral e sagrada a cada momento das nossas vidas, a cada dificuldade que passarmos, para que através dos seus movimentos que nos impulsionam sempre um tanto a mais, possa acomodar as nossas dores, tratá-las, diluí-las e consumi-las,
até que só reste a alegria imensa, por vezes esquecida, deixada de lado, escondida, estancada, mas que nessa dinâmica desse sobe e desce incrível e contínuo dessas energias, sempre nos leva a nos integrar. Até o próximo vídeo.